Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora, né, que vocês estiverem assistindo. A gente, primeiramente, queria agradecer o Gustavo e a Lorena que estão aqui, né? Muito obrigada por participarem, né, do nosso podcast. Eu vou começar aqui falando, né, o Gustavo Leite Camargo, ele possui uma graduação em Educação Física pela UFJF, especialização Lato Sensu em Fisiologia Humana aplicada à saúde, Fisiopatologia e Neurociência Clínica pela especialização em Fisiologia do Exercício pela FAVEN, Lato Sensu. Doutor em Saúde Pública e ênfase em Sistemas e Serviços de Saúde, né? Especialização em Massoterapia e Acupuntura. Graduado em Nutrição e docente nos cursos de Psicologia e entre outros cursos ainda no IFAGOP, né? E aqui a gente tem também a Milena Nogueira, psicóloga clínica formada pela Unifagor, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental, possui formações em transtornos de ansiedade, obesidade e envelhecimento. Então, seja bem-vinda, Milena, seja bem-vinda, Gustavo. E nós vamos começar aqui falando porque o nosso podcast, o Menu Mental, ele é um podcast que a gente fala sobre a saúde mental, alimentar e de exercícios físicos dos estudantes acadêmicos que também precisam trabalhar, né? A gente gostaria de perguntar a vocês, como que foi na época que vocês estavam formando, assim? Vocês tinham essa dificuldade de se manter com uma rotina organizada, né? De lidar com a saúde mental? Como é, assim, para vocês? Como foi, né, no caso? Começar? Quando eu estudava, eu fazia faculdade à noite e eu trabalhava durante o dia. Então, assim, para conseguir conciliar, tentar pelo menos tudo que eu queria, eu tinha que acordar mais cedo. E isso me custava muito, eu ficava sobrecarregada, porque eu tinha a rotina de querer ali manter exercício físico, saber, né, da melhoria que isso tinha, o longo prazo ali, só que eu dava aula para crianças durante o dia e eu fazia faculdade à noite. Então eu chegava em casa às meia-noite, tinha vezes, né, quando o ônibus da faculdade estragava, toda a função que o estudante passa, que não é fácil, né? E aí eu começava a dar aula 8 horas. Então eu acordava mais cedo para conseguir ir na academia e voltar para conseguir dar aula. Então, assim, e para fazer trabalho, né? Eu morava em outra cidade que a cidade que eu fazia faculdade. Então eu sempre tinha aquele problema de não poder estar, às vezes, nos trabalhos, e tinha dificuldade, às vezes, com provas. E eu vejo hoje, né, lógico, que a falta de organização que eu tinha com tudo isso também afetava muito a minha qualidade enquanto estudante, porque eu não tinha tempo para estudar, mas eu não conseguia conciliar, eu não queria fazer tudo e eu vi que eu não fazia errado, né, sempre. Tipo assim, você tem a experiência do que a gente está passando agora, né? E aquela mania também da gente achar que a gente tem que ser antes da hora, porque a gente quer ser o melhor agora, sendo que a gente nem tem diploma ainda, né? Sim. E aí entra naquela questão da ansiedade, do nervoso, do estresse, né? Dessas coisas tudo aí. E a questão com a saúde mental também, né, Roberto? Sim, fica complicado. E você, Gustavo, na época da sua formação, você formou bem antes da nossa geração, né? Só um pouquinho. Então, formei em Educação Física em 2009. No meio da graduação, eu comecei a trabalhar à noite. Minha faculdade era integral. Eu começava a aula às 7 horas da manhã, ia quase todos os dias até mais ou menos 18 horas. Eu parava 1 hora para almoço, então eu estudava o dia inteiro. E eu saía da faculdade e eu ia para a coletora estágio, que eu alternava um dia no estágio, um dia eu trabalhava. E eu comecei a trabalhar segunda a sábado, então da metade da faculdade para frente foi trabalhando. E eu lembro que eu brincava que assim que eu formasse, eu ia parar de trabalhar à noite. Então eu formei em 2009, desde que eu formei eu continuei trabalhando à noite. Então tentava manter uma rotina, eu sempre fui uma pessoa que pratiquei exercício físico, desde criança. Então praticar exercício físico para mim era uma rotina já muito tranquila. E eu me obrigo, até hoje eu me obrigo a manter, deixando o tempo separado para a prática de exercício físico. Hoje eu pratico mais ou menos 3 a 4 vezes por semana, algo em torno de 8 a 10 minutos de exercício por dia. Então a metodologia de treinamento, né, você já deve ouvir falar, que é o treinamento HIIT, e que permite a gente, com tempo reduzido, realizar uma prática.
trabalhando hoje, aumentei minha carga horária, né, uma série de outras atividades, a gente também acaba se deparando com essa falta de tempo. Só que se a gente não conseguir organizar o nosso horário, que a gente consiga incluir determinados comportamentos, estratégias, a gente com certeza vai ter uma qualidade de vida pior. Sim. Né? Uma outra coisa, na minha época de formação, a gente tem que comparar atualmente, que tinha uma diferença muito grande. A gente não tinha essa quantidade de tecnologia e a gente não estava o tempo todo ligado, por exemplo, em rede social, que é um outro fator que é aliado a um estilo de vida corrido, trabalho durante o dia, estudo durante a noite. Nos pequenos intervalos que eu tenho, às vezes, para poder descansar, a gente está ocupando a mente uma quantidade absurda de informações. Esses dias eu até fiz um vídeo do Instagram falando sobre isso. Eu falei, olha aí nas atividades que você tem no seu Instagram, quanto tempo você passa aqui? Porque é realmente isso, a gente acha que a gente não tem tempo. Só que a gente senta ali, às vezes, o tempo que a gente tem e você passou 1 hora, às vezes até mais tempo ali, você não percebe o tempo que você está. E eu assustei que acho que eram 9 horas e eu diário de Instagram por semana. Tem uns práticas que tem isso mesmo. Sim. E a rede social é o principal fator que deteriora na saúde mental, né? A gente estava conversando agora há pouco, antes de iniciar o podcast, aqui, sobre os jogos, né, online, né? O Gustavo falou aqui sobre a epidemia que a gente está vivendo em relação a isso, né? Você gostaria de falar um pouco sobre isso? Sim, só aproveitar aqui a deixa, existe o que a gente chama de custo de oportunidade. Sim. Então, quando a gente vai discutir, por exemplo, impacto de tela em crianças, a gente tem vários fatores que a gente pode abordar. Então, por exemplo, primeiro, a questão da exposição da luz em si, que gera impactos a nível da retina e a nível de mudança de atividade neuronal. Sim. Eu aumento a excitabilidade em algumas áreas. Isso pode aumentar, por exemplo, sintomas de hiperatividade, gerar dificuldade para dormir. A gente tem que avaliar também o conteúdo. Que tipo de conteúdo a criança está sendo exposta. E avaliar também o tempo de exposição. Só que tem uma outra variável que é muito importante, que é justamente o custo de oportunidade. Estar fazendo aquilo, eu estou deixando de fazer outra coisa. Sim. Né? Então, só para poder complementar, que é um ponto muito importante. Né? A gente relata que não tem tempo, mas quanto tempo eu passo na rede social. Sim. E aí tem um conceito que a gente chama de comportamento sedentário. Sim. Vamos supor que você seja ativo fisicamente porque você pratica exercício físico de forma regular. Se você comparar ao longo do seu dia, quanto tempo você passa em comportamento sedentário? Isso que a gente está falando aqui agora é comportamento sedentário. Sim. Então, quanto tempo você passa sentado, deitado? A gente tem trabalhos hoje que mostram que dependendo do tempo que você passa sentado ou em comportamento sedentário, você aumenta os benefícios do exercício físico. Só para ilustrar, a cada 1 hora que você passa sentado, por exemplo, você aumenta em torno de 7% o risco de morte cardiovascular. Nossa senhora. Para compensar isso, você deveria dar pelo menos 1.000 passos. Então, a cada 1.000 passos, você anula esse efeito. Então, vamos supor que você trabalha o dia inteiro sentado. 8 horas por dia sentado, você tem que dar pelo menos 8.000 passos. Não sei se vocês já fizeram teste para tentar avaliar quantos passos vocês dão por dia. Bater 8.000 passos não é simples. Sei. Mas voltando à questão, né? A gente realmente está vendo, cada dia mais na mídia, está crescendo, é uma preocupação muito grande no Brasil, Sim. Especialmente no Brasil, porque as pessoas estão cada vez mais se envolvendo de forma compulsiva, de forma abusiva, com apostas online. Sim. Então isso é uma preocupação, né? A gente estava discutindo aqui também em relação à tecnologia, como a tecnologia pode ser positiva ou pode ser negativa. Sim, sei. Jogos online, eles ativam na gente um circuito neurológico chamado sistema de recompensa. Sim. Só que ele ativa da forma, para ser bem objetivo, ele ativa da forma mais perniciosa possível. A gente vem em vários estudos o seguinte: coloca um animal, um rato, para puxar uma alavanca. Se cair a comida para ele, ele vai puxar a alavanca novamente. Isso é condicionamento clássico. Sim. Caso condicionamento operante. Agora você faz o seguinte, faz um teste. Faz meio a meio. Tem hora que vem comida, tem hora que não vem. Numa taxa de 50%.
É o estímulo que você vai ter, o experimento que você vai ter, que ele mais vai mexer na alavanca. E aí a gente tem a mesma mecânica em jogos online, é o quase ganhar. Sim, sim. Né? Então, é uma preocupação muito grande, principalmente quando a gente vê no contexto brasileiro. Muitas pessoas, muitas famílias que recebem Bolsa Família, que dependem daquele dinheiro, estão despendendo, né, um valor significativo do seu ganho, né, para jogos. Aí você tem um outro fator que vai complicar ainda mais a saúde mental. Né? A gente vai falando de alunos, né, tende a piorar mais ainda, porque a gente começa a criar ali um problema financeiro. Sim. É porque essas apostas, elas vêm com uma promessa de dinheiro fácil. Então, por exemplo, a gente está falando aqui dos estudantes. A pessoa está estudando, tem que trabalhar também. Ela pensa, seria bom ter um dinheiro fácil, né? Sim. E aí começa a se viciar nisso, justamente, né? E é igual você falou, quanto mais a pessoa perde, mais ela quer a revanche, né? A recuperar, exatamente. Você pega o comportamento. Quanto mais fácil é um comportamento e quanto mais gratificante ele é, você tem a combinação perfeita para desenvolver um hábito. Sim. No caso, ali, a gente pegar um vício. Sim. Né? Quem estuda esse tema associado ao comportamento, né, entende o vício como um hábito desadaptativo. Sim, sim. É por isso que é tão difícil pegar o hábito, né? Exercícios físicos e leitura, né? Sim. Que é um hábito difícil, né? E é uma recompensa mais tardia, né? O exercício físico, a gente vê muitas pessoas que desistem, por exemplo, porque acham que ele, por exemplo, você vai, vamos imaginar que você, né, tem um hábito ali de se autorregular com uma comida, por exemplo. Sim. Né? E aí você sempre tem aquela satisfação momentânea. E aí isso vai ter uma consequência. Sim. O exercício físico, você vai começar ele não vai te trazer essa resposta rápida. Você vai começar a criar aquele hábito e você vai ver efeitos daquilo, lógico, em questão de liberação, né, de hormônios, de bem-estar, enfim. Mas, por exemplo, um objetivo de perda de peso. Você não vai perder peso com uma semana, um mês, e as pessoas param, as pessoas não vão ali alimentando isso. Por que em jogos é mais fácil? Porque você tá ali, né? E aí, apesar de você ter questões mais sérias que ganho, eu acredito, não sei como que funciona, que em algum momento, algum ganho a pessoa tem que ter pra ela não ter. Eu não sei realmente, né, como que é. A gente que tem essa aula nesse sentido, né? Quando a gente estuda engenharia de jogos, eu tenho que dar para esse indivíduo momentos de ganho. Sim. Para criar nele expectativas que ele vai conseguir. Sim, eu associo isso muito com aquelas maquininhas de pegar o sim que você coloca o dinheiro, né? Você fica ali tentando e não vem. Acho que parece que tem uma programação de quanto que aquilo vai. E vai sim, a gente vai vendo a relação que isso tem, né? Sim. O quanto as pessoas buscam, né? Eu falo muito que as pessoas buscam resultados, mas passar por aquele processo que é difícil, né? E o hábito, o que é? O nosso cérebro, ele tende a economizar energia o tempo todo. Então a gente vai fazer tudo que é mais fácil, aquilo que é trabalhoso, a gente spende mais energia, mais tempo, a gente vai querer fugir daquilo. Principalmente hoje, eu acho que isso está muito mais crescente pela sociedade ser muito produtiva. A gente está, né, tendo ter resultados rápidos e tendo, né, toda essa questão do estar sendo amplificado, né, com a rede social. E eu acho interessante quando a gente vai conversar com esses adolescentes, né, jovens como nós que estão passando por isso, e eles colocam a culpa na falta de tempo. Só que eles não vê onde eles estão perdendo tempo, né? Sim. Aí entra naquela função, você pratica atividade física né? Não, é bom tempo. Também Eu vejo que está, obviamente, sendo muito mais desmistificado isso, mas a atividade física quase que tem pessoas que fazem atividade física, fazer isso aí sabe? Você tá indo lá porque você tá, vamos falar assim, mulheres lá, questão de estética, também tem muito, né? Por exemplo, o horário, eu vejo muito meme, diz assim, o horário que você treina, né? Mas é o horário que a pessoa tem, às vezes, realmente, né? Então, vou dar um exemplo meu, por exemplo. Junto com a maternidade, o único tempo que eu tenho é acordando às 5h30 da manhã e indo treinar às 6. Porque durante o dia a gente tem a questão, né, de dar conta do filho, da questão de trabalhar, e à noite a faculdade. Então, assim, eu ainda... vou treinar 3 vezes por semana, mas assim, é muito difícil você 5h30 da manhã colocar na sua cabeça, vou levantar e vou treinar.
Sim, e o que eu vejo disso também, até fazendo outro gancho com a rede social. Sim. Depois quando eu voltei, que eu retornei da minha atividade prática, atividade física, por exemplo, eu postava. Às vezes eu ia, né, eu fazia crossfit nessa época. E ele lá começava às 5 horas, então era 10 para 5 assim, e eu postava que tava indo. E muitas vezes eu não acordei aquela hora, na verdade acho que eu nem tinha dormido, sabe? Sim. As pessoas viram aquele recorte, e as pessoas acham que é fácil, né? Tem ali uma facilidade, só que essa questão de separação não é fácil. E a gente entra em outra questão, que é o dormir, né? Sim, o quanto é importante. Importante, exatamente. A gente tá tanto querendo ter uma vida fitness, alimentação saudável, dar conta de trabalho, Dar sono, né? ter sono, então acho que fica nessa questão, né? Eu vi, assim, eu não sei se é verdade, eu não vi nenhum estudo científico sobre, mas eu vou perguntar até o Gustavo aí tem várias formações em neurociência, né? Se a pessoa que evita o sono, o cérebro ele vai se corroendo um tempo, certo? Então, pensar o seguinte, né? A gente fala muito hoje, né, tem ficado mais em evidência pautas sobre estilo de vida, qualidade de vida. Quando a gente pega instrumentos que avaliam estilo de vida, tem um instrumento que eu gosto muito chamado Pentáculo do Bem-Estar, que é um instrumento que você colore uma estrela e aí no final você vê como essa estrela fica. Então traz para o indivíduo talvez um nível de consciência maior. Você tem 5 dimensões: alimentação, exercício físico, você tem ali dentro o comportamento preventivo, você tem controle de estresse e você tem relacionamento social. Só que ele não aborda sono. Só que sono, para mim, eu falo, tem 3 fatores comportamentais que são fundamentais. Não é nem para melhorar o indivíduo, mas é para que o indivíduo tenha um funcionamento básico dele. Então a gente entende hoje que as pessoas estão, por conta desses aspectos, funcionando muito aquém das capacidades que eles possuem, que é a boa alimentação, exercício físico e o sono. É o seguinte, para que a gente dorme? A ciência ainda tenta explicar o motivo, o porquê dormir. Porque a gente sabe o seguinte, se você privar um animal, vamos colocar com o ser humano, se você privar o ser humano de uma noite de sono, ele vai apresentar déficit cognitivo semelhante ao nível de embriagado, isso em testes neuropsicológicos. Se você priva o indivíduo por várias noites de sono, não é que isso faz mal, isso pode levar o indivíduo a óbito. A gente tem relatos na literatura de pesquisas, né, bem antiéticas, momentos históricos que foram conduzidos assim. Quando a gente dorme, a gente sabe que um dos papéis do sono parece que é promover processos neuroplásticos. A gente tem uma área muito importante, tem até um pesquisador brasileiro, Siddhartha Ribeiro, que pesquisa muito isso. Ele já mostrou que quando durante o dia a gente aprende coisas novas, uma área chamada hipocampo, ela expressa alguns genes específicos. E a gente sabe que o hipocampo participa na formação de memória. Quando a gente dorme, os mesmos genes são expressos em outras áreas. E é o que a gente sabe hoje, que o sono parece que ele transfere do hipocampo para outras áreas. Sim. Quando a gente não dorme, a gente começa a perder. Primeiro, se você não dormir, você vai aumentar o nível de alguns hormônios como cortisol. Cortisol em excesso, só para a gente ter uma ideia. Eu ia entrar nele agora. Cortisol em excesso, o hipocampo reconhece cortisol. Você aumenta o cortisol por vários fatores, inclusive o estresse. O cortisol vai no hipocampo, o hipocampo reconhece o cortisol, o hipocampo vai lá e informa para o nosso sistema secretor de cortisol: olha, tá bom, pode diminuir. O sistema tem que funcionar assim, o nosso corpo funciona por homeostase. De vez em quando é bom a gente quebrar o equilíbrio, jogando estresse, por exemplo, exercício físico, o jejum, por exemplo, frio, e o nosso corpo vai se adaptar. O problema é, nível cronicamente elevado de cortisol causa atrofia do hipocampo. Então, respondendo a sua pergunta, né, a gente sabe que a falta de sono sustenta cortisol elevado, eu perco a capacidade de formar memória, de consolidar a memória, de tirar a valência emocional da memória. Isso que a gente brinca, né? Nunca tome decisão antes de dormir. Às vezes a decisão fica um viés emocional muito forte. E ele causa atrofia, principalmente no hipocampo. Então você tem esse prejuízo. E sabe qual que é o estímulo? Um dos estímulos mais potentes que a gente sabe hoje para promover aumento do volume do hipocampo? Exercício físico. Sim. Exercício físico. Qual? Dá para a gente listar aqui uma série de evidências corroborando qual que seria o melhor. Atividade aeróbica, uma intensidade moderada. Mas eu falo o seguinte, qual que é o melhor exercício? É aquele que você faz. Sim. Tem um trabalho que foi publicado, se não me engano, em 2022, um trabalho com mais ou menos 17 mil pessoas,
que eles concluíram o seguinte, foi um desafio, 100 dias realizando 10 mil passos por dia. Até que o título do artigo é Happy Fit. E o que eles perceberam? Que houve a cada 1000 passos acrescidos no dia, houve um impacto de mais ou menos 10% no benefício da saúde cognitiva. Independente se as pessoas atingiram os 10 mil passos. Porque a gente falar sobre falta de tempo, por exemplo, às vezes quando a gente estuda o que mais impacta nos indivíduos para não praticar exercício físico, de fato a maior barreira é o tempo. Só que tem como a gente utilizar. E parece besteira, mas o simples fato, você mora num prédio, não utilizar o elevador, são estratégias que a gente pode utilizar no dia a dia. Tentar se locomover mais a pé. Ou tá usando um aparelho, você consegue no seu aplicativo, um aplicativo no celular, tem celular que já marca isso direto. Que você marca quantos passos você dá. Claro que não é fiel, mas ele aproxima. Então você cumprir uma meta, eu vou dar 5 mil passos por dia. Se você dá 2 mil passos, está tentando dar 5 mil passos, você está gerando esse impacto. Voltando para o contexto dos nossos alunos, que é uma realidade, né? E, infelizmente é uma realidade. O sono ainda é uma das maiores barreiras que eles vão ter. Porque os nossos alunos estudam até 10h40 da noite. E aí muitos são de outras cidades. Vão chegar em casa por volta de meia-noite e meia, vão dormir 1 hora e acordam no outro dia 5 horas da manhã para poder ir trabalhar. Eu já passei várias vezes, assim, tentando adiantar trabalho, estudando, e acordava assim, né? A sensação é que eu tinha deitado e aberto os olhos novamente, assim, cansada. E aí eu senti que aquele conteúdo não estava funcionando do jeito que deveria. E o nível elevado de cortisol, ele aumenta a resistência à insulina, certo? O que causa a obesidade, né? Que leva aí um ciclo, né? Que a pessoa Tem a ansiedade aí, tem ansiedade, assim. E que leva um ciclo aí, né? Que a pessoa ela fica mais frustrada. Né? Então, por isso que eu tô engordando, por isso que né? E aí fica bem um estresse maior. E aí vem as recompensas, né? Dar um exemplo. Do ponto de vista de estratégia nutricional. Existe uma estratégia para trabalhar a resistência à insulina, que é o jejum. Só que você tem que avaliar o indivíduo. Se você tem um indivíduo que tem um nível de colesterol muito elevado e você faz essa saliva, o indivíduo tem um cortisol elevado, o jejum aumenta cortisol, porque o jejum é estresse para o corpo. Então, dependendo do indivíduo, ao invés de auxiliar, está prejudicando. Aí você pega um indivíduo que já tem uma relação de ansiedade, você pode piorar a condição dele. E o que é o pior que a gente viu hoje também? A questão da rede social e das informações que as pessoas acabam, não de forma, a distorção mesmo que aquilo tem. Então a pessoa tá lá e aquilo de jejum é bom, né? E as pessoas começam a fazer aquilo sem discernimento, né? Não são todas as estratégias que a gente vê que vão ser favoráveis a nós. Não é tudo que vai dar certo. E aí vem a frustração, porque eu vi aqui, vamos imaginar, o Gustavo fez esse conteúdo e falou comigo, não, Milena, que a psicóloga tá ali falando de rotina e eu não consigo ter a minha. Mas ela não vai encaixar daquela forma. Né? Isso é uma romantização dos transtornos mentais. Eu tava vendo isso no TikTok esses dias. Tem uma menina que fica postando muito de magreza. O Ozempic, né? Tá na moda do Ozempic agora, né? Meu irmão, assim, gente. Tá na moda. As pessoas têm combinado muito, né? Alguns medicamentos, por exemplo, Ozempic e Vervance para emagrecimento, que Vervance bota apetite. O Ozempic, o mecanismo de ação dele já é mais regulando também apetite por via de GLP. Enfim, atuando no hipotálamo, que regula o apetite. Essa questão da robotização é uma coisa realmente que a gente tem observado muito, né? Como você colocou no TikTok, eu já vi vídeo de uma menina fazendo uma brincadeira. Ela listou ali 5 patologias e aí chegava o amigo dela, eu sou fulano de tal, amiga da fulana. Eu acho que ela tem toque. Gente. Eu sou fulano de tal, amiga não sei o quê. Não, eu acho que ela tem transtorno do borderline. Vocês não viram que tem já revelação por transtornos mentais? Sim, eu cheguei a ver esse no TikTok. Não vi, mas acredito. Sim, eu fiquei assim. Eu fico. A gente fica impressionado. Será que não vê mais isso, né? Porque assim. Eles estão romantizando. Sim. A questão mesmo do que a gente estava falando, a questão de sono, né? O Vervance, por exemplo, a gente vê muito que, às vezes, pessoas que chegam até a gente para falar que desenvolveram TDAH, que é uma coisa que a gente está pensando ali embaixo também. E a gente sabe que o TDAH, né, é um transtorno de desenvolvimento. Os sinais devem estar presentes desde a infância. E aí as pessoas estão hiperconectadas, sempre ali com um monte de informação e chegam para mim e falam, acho que eu tô com TDAH. E aí você vai fazer uma investigação de rotina, de alimentação, de sono. E aí a pessoa já tá ali, às vezes,
pega um remédio com uma outra pessoa, nem passou às vezes por consulta, e o Venvance, por exemplo, é um medicamento estimulante. Sim. Né? E aí, a pessoa que já tem, por exemplo, uma tendência mais ansiosa, que já tem, né, algum transtorno de ansiedade, por exemplo, e aí tá vendo a vida achando um remédio milagroso, né? Sim. E a pessoa não tem transtorno, tá sendo estimulada de forma errada, e aí começa a desacreditar até da psicologia, do trabalho, né, do psicólogo, do psiquiatra, Sim. e vai fazer atividade física e acha que, né, é só estética, porque tem que estar no padrão, e não vê a saúde, não vê a qualidade do que tem que estar por trás disso. Talvez se enxergassem isso, se olhassem por esse lado, em questão da saúde mental, eles talvez conseguiriam, né, desenvolver esse hábito. Porque, assim, às vezes eles vão pensando, né, vai pensando na estética, na questão estética, e com uma semana desanima porque, não deu resultado, minha perna não cresceu, minha barriga não secou. Aí fala assim, vou... E dependendo da hora que a informação chega nessa questão de... Igual eu vi também que um candidato a prefeito falou que ia dar no hospital esse remédio aí para emagrecer para todo mundo, se ele fosse eleito. Então, olha só, dependendo da hora que essa informação chega para as pessoas, Sim. olha o que Isso causa. não vai impactar. O estrago Você que tá causa. ali entrando naquela dor e naquele desejo que a pessoa tem. Sim, exatamente. É a questão de preciso... Não, aí a gente volta. Preciso estudar, preciso ser melhor profissional, preciso ser o corpo perfeito também. Mas sabe que Porque- precisa de tanta coisa. Exatamente. Né? Exatamente. Tem um livro que é uma frase de um livro que fala, né, que hábitos são os juros compostos, né? E a Sim. gente precisa de ter essa noção de que as coisas não são rápidas. Uhum. Porque você pega o celular e você pesquisa qualquer coisa por um minuto, por exemplo. E se às vezes a internet demora um pouquinho a mais ali, você já fica estressado. Sim. Porque tá demorando. Sim. Entende? Então tem que saber mesmo, né, lidar com essas informações que estão cada vez maiores e também com a própria regulação que a gente precisa ter. Sim. Eu brinquei aqui no início do podcast, o Gustavo é um millennial, né? Aí falando essa coisa da geração, que a nossa geração, a geração Z, você é de que ano aí? 97. 97 também se encaixa na geração Z, que é a geração que é tudo rápido, né? Tudo pra ontem, né? Eu mesmo iniciei a academia recentemente, né? Eu vivia muito a vida sedentária. E quando eu iniciei ali, que eu via que no começo eu não estava tendo tanto resultado de emagrecer, eu ficava assim muito frustrada. E um colega me falou: olha, essa forma que você não ganhou esse peso do dia para a noite, você não vai perder do dia para a noite. Sim. Né? Quando até essa questão de emagrecimento, quando eu tô no consultório, né, tô aí em contato com um paciente que vem com essa questão, né, de emagrecimento, é uma coisa que eu falo, qual foi o momento que você percebeu que você já estava dessa forma? Porque as pessoas elas só percebem depois. Sim. E aí aquele comer transtornado, toda aquela questão, já vai ali gerando para a pessoa consequências, né? E a pessoa não tá ali percebendo naquele momento, porque às vezes tá numa questão de auto-regulação, aí vai ali e come, né? E tem toda essa fórmula, né, de querer entrar e ser rápido, e eu quero emagrecer, eu tenho que... Então, quanto tempo da sua vida você levou para você chegar nesse peso? Né? Então, quanto tempo? Não vai ser com 2 meses que você vai chegar, né, e emagrecer tudo isso. Teve uma palestra que eu fui na faculdade que falou sobre exatamente isso que você falou, comer transtornado. As pessoas confundem o comer transtornado com compulsão alimentar. Eu tomo sempre esse cuidado quando eu vou fazer conselho, porque hoje tudo é muito maior, né? A gente fala uma coisa e aquilo fica muito marcado. Sim. Então, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho isso. Não é. A compulsão tem ali, né? Os testes, né? A gente vê muito mais comer transtornado, não que não tenha, não exista, mas é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente está falando com o público. Até essa questão, né? Sim, exatamente. Sim. E você consegue, né, pra gente passar aqui, fazer essa diferenciação do comer transtornado para a compulsão alimentar? Sim, porque aí você vai avaliar a frequência, a intensidade, os critérios diagnósticos, para que você faça aí essa avaliação, né? Porque as pessoas acham que só porque elas comem muito é que elas têm uma compulsão alimentar. Não é isso. Por exemplo, para você entrar em questão critério, você tem que comer e ingerir um número muito maior do que a outra pessoa ingerir. Tem todo um critério, né? E assim, é complicado porque a gente vê muita questão da ingestão calórica, né? O Gustavo vai até saber falar mais do que eu sobre isso. Eu expliquei, gente, né, o que eu sei sobre isso, por exemplo. O que são 2.000 calorias para uma pessoa? Né? Às vezes 2.000 calorias para uma pessoa
pode estar ali fracionado numa refeição muito bem distribuída para a pessoa ao longo do dia. Sim. Mas às vezes 2.000 calorias para outra pessoa pode ser uma alimentação que a pessoa está fazendo. Exatamente. Então, a gente não pode colocar para uma não. Então, se você ingere tantas calorias por dia, você Sim. adequa aqui a compulsão alimentar. Sim. Mas você não tem que entrar na rotina daquela pessoa e entender qual tipo de alimentação que ela tem. Sim. Porque, por exemplo, dessa parte nutricional, não tenho, né? Não sei falar Sei. exatamente, mas imagino que eu tenho ali um plano alimentar e dentro dele eu consumo no meu dia 1.500 calorias. Sim. A gente sabe que um bolo de pote, um hambúrguer, uma Coca-Cola, tem mais do que isso, Sim. né? Então, Sim. Se você pegar em relação à caloria, a gente sabe que quem quer emagrecer tem tendência a subestimar a quantidade de caloria que ingere. Na verdade, a gente já subestima a quantidade de caloria que tem nos alimentos. E quem quer ganhar massa muscular tem tendência a superestimar, achando que ingere muito mais ou que está batendo a meta. E muitas vezes você vai ver que não. Faz um teste, né? A gente deveria ingerir por dia mais ou menos 25 gramas de fibra. Faz um teste, depois pesquisa na internet. Quantos gramas de fibra tem 100 gramas de alface? é igual quando a pessoa tá ali, eu como 100 gramas de proteína no almoço. Mas você não tá ingerindo exatamente 100 Não. gramas, entende? Você ingerindo um bife de 100 gramas, você não vai ter. Um bife de É. frango, você vai ter em torno de 25 gramas. Sim. de proteína. Sim. Mas esse é um ponto importante, porque realmente, se você pegar um alimento, ele pode ter uma densidade calórica muito alta com pouco nutriente. Tem alimento que tem uma digestibilidade muito alta. Então você vai ver, por exemplo, de manhã, um pão, e pode ser um pão com queijo, por exemplo. Você vai ter muito pouca proteína e gordura e muito carboidrato. E aí, na hora de ingerir aquilo, você vai metabolizar rapidamente e vai ter fome mais rápido. Se você comer um pão com ovo, você adiciona proteína e gordura. A digestibilidade aumenta, o gasto calórico para metabolizar aquilo muda. Então, a própria caloria, né, depende da onde está nessa caloria, quais são os macronutrientes, como que eu vou ingerir ela. E só para poder reforçar essa questão do comer transtornado, Sim. a gente sabe hoje em dia, primeiro, né, a gente tem um sistema dopaminérgico, que é o sistema que me dá motivação, que me dá vontade. Se eu tenho fome, eu secreto dopamina e gera em mim um desejo, um impulso, um movimento para trás do alimento. Sim. Então, eu tenho ali o alimento, vou ingerir o alimento. O sistema dopaminérgico ele evoluiu para gerar isso, o desejo pelo comportamento. Bloqueia esse sistema e o animal, ou o ser humano, vai atrás mais de comida, vai ficar apático, vai ter anedonia. Mas vamos considerar, então, vou lá, ingerir uma maçã, comer a maçã, vou liberar substâncias químicas do meu trato digestório, como, por exemplo, algumas substâncias, o GLP, famoso lá do Ozempic, que é onde o Ozempic imita o GLP, e CCK. São peptídeos secretados pelo trato intestinal, que vai lá para o sistema nervoso central no hipotálamo, se liga em receptores específicos e me causa saciedade. Isso demora um tempo, não é rápido. Então, assim, quanto mais fome eu tenho, maior a tendência de comer mais, ingerir mais, porque a gente quer saciar aquilo rápido. Porém, a própria dopamina que gerou o desejo, ela também gera saciedade, mas agora é uma saciedade mais emocional, Sim. ou mais, como é que eu posso dizer, em relação ao desejo. Ela diminui o meu desejo. O que a gente sabe hoje em dia? Alimentos hiperpalatáveis, excesso de gordura, excesso de sal e excesso de açúcar, ingerindo de forma excessiva, não é só o alimento ter isso, mas você ingere isso em grande quantidade, desregula o sistema de dopamina. Só que é o sistema que freia o comportamento. E aí surge esse desequilíbrio. Então eu vou começar a ingerir alimento agora, Sim. e eu vou querer um a gente vê que alimento hiperpalatável. E a gente vê que a tendência é sempre para açúcar e carboidratos refinados, né? Sim. Não é para comer maçã. Nossa, estou numa compulsão de ingerir maçã, ingerir banana. E a gente busca aqueles alimentos que vão satisfazer de forma mais rápida. Então a gente começa a ingerir alimentos de forma hedônica. A gente começa a viver, na verdade, a gente começa a viver hoje de forma hedônica, querendo prazer em tudo que a gente faz. Sim. O resultado tem que ser imediato. Sim. E aí, se a gente for a formação de hábitos, aquela questão, né, de visualizar o resultado a longo prazo, mas também entender que o próprio processo, as ações, eu tenho que enxergar nelas o prazer. Sim. A gente fala, por exemplo, corrida vicia, porque um dos hormônios secretados pela corrida é beta-endorfina. Eu costumo brincar, eu nunca viciei corrida. Mas eu saber que a corrida é benéfica para a saúde me faz bem quando eu corro. O resultado pode não ser químico, Sim. ele pode ser psicológico. Sim. Quando a gente estuda os mecanismos do exercício físico na saúde mental, você tem pelo menos 6 mecanismos. Só que dentro desses 6,
Você abre uma lacuna ali de um deles que você tem uns 5 modelos psicológicos que justificam por que exercício físico faz bem para a saúde mental. E a gente sabe que o exercício regula esses receptores de dopamina que estão desregulados, esse indivíduo começa a ter um comportamento compulsivo. Então, tem autores que defendem hoje que a gente está criando um contexto onde a gente forma novos déficits de atenção. Não é TDAH, mas eu começo a criar comportamentos que mimetizam o TDAH por conta desse ambiente que a gente está com excesso de informações. E aí eu estou o dia inteiro recebendo informação, né, como você havia comentado, né, a gente tem o que a gente chama de avareza mental. O nosso cérebro consome muita energia. A maioria dos comportamentos são automatizáveis. O nosso ambiente impacta muito naquilo que a gente faz. O nosso cérebro ele é programado, né, para resolver problemas. E é para poupar energia. Então, o hábito ele se torna automático com a repetição. E aquilo que vai sendo fácil, mais automático vai ficar. Então, voltando um pouco também a essa questão de estudantes, por exemplo, que estão nessa vida corrida de trabalho, de estudo. Você vai ver, né, a atividade física, praticamente muitos não fazem. Sim. E a alimentação, por exemplo, com esse gancho que você falou do TDAH, a gente sabe que a alimentação tem influência, né, para que a gente se sinta com mais energia, né, com a própria satisfação. Então, a pessoa não se alimenta bem. E aí você vê que a pessoa aí vê lá na internet que não pode comer carboidrato, por exemplo. A pessoa não tem energia. E a pessoa chega no consultório porque está cansada, não está alimentando direito e tem TDAH. Sim. Tem um estudo que foi publicado em 2024, 14 de maio, por uma equipe brasileira, na Clinical Nutrition. Está bem fresco porque eu li esse artigo e compartilhei com os alunos. Mostrou o seguinte: a cada 10% que você ingere de alimentos ultraprocessados na rotina, então você pega toda a sua refeição, então vamos supor que 10% que você ingere todos os dias é alimento ultraprocessado. Você aumenta em 10% o risco de desenvolver sintomas depressivos. E aí fizeram uma meta-análise nesse estudo. O que eles demonstraram? Que uma ingestão rica em alimentos ultraprocessados aumenta no total em 32% o risco de transtornos depressivos. E aí eu não estou falando necessariamente de transtorno depressivo maior, mas sintomas depressivos. E muitos desses sintomas vão cursar, por exemplo, o déficit atencional. Sim. Com o humor mais deprimido, uma apatia. Caramelo 4 é um corante. Existe uma refrigerante de maneira geral, mas tem uma marca de refrigerante que é muito rica em caramelo 4. E até mesmo, às vezes, suplemento. Tem suplementos que tem caramelo 4. Eles pioram os sintomas de quem tem TDAH. Então, se a gente pegar um indivíduo que afirma que tem TDAH, mesmo que ele não tenha o diagnóstico, mas ele acredita que ele tem os sintomas, seria uma estratégia evitar ingerir esses alimentos. Né? Então, ter uma alimentação um pouco mais adequada e não tem muito segredo. Né? Quando a gente fala de alimentação, é ingerir alimentos mais naturais. O pão faz mal? Não, assim, o alimento em si, para ser prejudicial, depende da quantidade, depende de como que ele é ingerido, depende de quem é que está ingerindo aquele alimento. É aquele ditado, né? A dose faz o veneno. Sim. Então, aquilo que você, com muita frequência, né? Não tem problema você comer um pão que você começa um pouco com arroz, um pouco de tudo, que você entende o discernimento certo sobre aquele alimento. Você pode comer, né? A quantidade e a frequência do que você come é o que vai realmente falar se aquele alimento está sendo bom ou não. Sim. A pessoa rotina, né? Sim. Hoje, uma área de pesquisa muito grande na área de saúde mental é como que a inflamação subclínica, a inflamação crônica, está associada aos transtornos. A gente tem um nível de evidência muito alto. Pra você ter ideia, tem estudos que já demonstraram que pacientes que tiveram comportamento suicida tinham marcadores inflamatórios elevados. Que a gente vai chamar de citocinas inflamatórias, são uma série de substâncias. Quais são os fatores que contribuem para aumentar? Alimentação, sedentarismo, falta de sono, obesidade. Só que aí o que a gente percebe na obesidade? O obeso no contexto de sedentarismo. Tem estudos que demonstram, né, que você tem um indivíduo obeso que pratica exercício físico, que ele tem marcadores muito melhores do que, teoricamente, um indivíduo magro, eutrófico, mas que seja sedentário. E, por exemplo, um desses marcadores é uma das substâncias. Quando eu tenho inflamação, né, uma das respostas que eu tenho é o seguinte: eu pego o triptofano, que é um aminoácido essencial para formar serotonina, que é um dos neurotransmissores que regulam o humor. Tanto é que os antidepressivos de primeira linha prescritos geralmente são aqueles que atuam na venda da serotonina. Só que se você tem um contexto inflamatório, você pega essa serotonina e metaboliza ela, transformando ela numa substância chamada ácido quinolínico.
esse ácido quinolínico chega no cérebro e gera uma série de desregulações, alterando dopamina, norepinefrina, glutamato, GABA, serotonina. E a gente sabe que o exercício físico produz substâncias químicas, já foi demonstrado, que muda essa rota. Ao invés de você formar o ácido quinolínico, você forma o ácido quinurêmico. Essa simples mudança já anula esse impacto. Né? Então, isso aqui é só uma via que justifica por que o exercício, a alimentação impacta na saúde mental. E trazendo um gancho aí da alimentação, você falou em triptofano, né? O antidepressivo natural aí, né, na alimentação aqui, rico em triptofano, é a banana, né? Banana riquíssima em triptofano. Banana, pera, kiwi. Kiwi, por exemplo, se você ingerir 2 kiwis antes de dormir, você aumenta o nível de melatonina. Melatonina também é proveniente do triptofano, é um hormônio. Parece que ele é um indutor de sono, ele faz uma pressão do sono. Sim. Né? E a gente vai ver também alimentos como carnes, por exemplo, tem proteínas adequadas, tem aminoácidos, também vai ter triptofano. Sim. Fora outros aminoácidos que são importantes para os neurotransmissores. Sim. Pegando sobre alimentação aí, eu já vi também aquelas pessoas que fazem o tal do jejum, ficando 30 dias sem doce. E eu vejo esse tal jejum, eu não acho bacana não. Apesar das pessoas que fazem, né, se sentem vitoriosas por ter conseguido ficar os 30 dias. Eu acho mais interessante aprender a comer o doce para que ele não seja tão prejudicial, né? Igual eu vi no danado do Instagram lá. A pessoa todos os dias ficava sem comer o doce e postava. Todos os dias sem comer o doce e postava. Aí apareceu um dia lá que ela deu os 30 dias e ela foi e encheu a mesa de chocolate assim, agora vai ser os 30 dias, vou comer, né? E depois que come se sente mal, né? Então, assim, as pessoas veem o tal jejum também como uma maneira vitoriosa de vencer essa questão do doce, né? Isso. O nosso cérebro ele não lida muito bem com aquilo que a gente nega pra ele, né? Se eu falar pra você não pensar em alguma coisa, você vai pensar naquilo que eu tô te falando o tempo todo. Exatamente. Eu faço um teste disso com os pacientes, eu falo, não quero que você pense no copo. Vai vir um copo, a imagem vai vir. Quanto mais eu falar, não pensa nesse copo, mais a imagem de um copo vem pra você. Sim. E aí quando você restringe essa questão de alimentação, por exemplo, de uma forma que você não tem um preparo específico, né? Mas ali uma redução, né? Pra que você se adapte àquilo. Sim. E alguma coisa. Aí você tira. Qual vai ser a tendência? É você querer muito mais daquilo depois. Sim. A gente tem a tendência de ter desejo naquilo que a gente não tem. Sim. Até que aí é um problema. Muitas pessoas atribuem que elas serão felizes quando elas tiverem aquilo que elas não têm. Sim. Quando eu comprar o carro novo, quando eu fizer tal E aí coisa. você frustra quando dá o câncer e vê que não era tudo. E aí você vê realmente isso. Quando você faz uma restrição alimentar, por exemplo, o indivíduo tende a gerar esse desejo. Tem uma questão importante que é o seguinte, né? Hoje em dia as pessoas falam muito sobre jejum de dopamina. Não existe ninguém ficar sem dopamina. Eu vi uma postagem, eu fiquei tantos dias sem dopamina, sofri muito. Não ficou. Não tem como você ficar, senão você está num quadro E como de que a dopamina tem severo. sido colocada em pauta? Sim. Sim. De fato, ele é um neurotransmissor muito importante no comportamento, mas não é apenas ele. Né? Sim. Então a ideia do jejum de dopamina é você reduzir a exposição a esses estímulos, esses superestímulos que geram prazer o tempo todo. E aí, mas tem uma questão importante, psicológica interessante. Já me perguntaram, você já deve ter ouvido isso também, né? Quanto tempo demora para se formar um hábito? É 21 dias? Surge assim que esses 21 dias não tem, a gente não tem uma evidência, tem um estudo famoso, foi publicado na pesquisadora que ela viu, dependendo do hábito. 17 dias, 64 dias, 256 dias mais ou menos. Sim. Só que ela comparou beber água, comer uma fruta e praticar exercício físico. Não tem como comparar esses três. Beber água é muito mais fácil do que manter uma rotina de atividade física por dia. Aí, só que tem uma questão importante que eu comento. Tá, mas se eu manter ele por 21 dias e ele percebe e ele consegue fazer uma autoanálise, olha, durante 21 dias eu consegui fazer isso. Pode aumentar no indivíduo que a gente chama de sensação de autoeficácia. Ele perceber que ele tem um autocontrole maior. Sim. Isso pode contribuir para que ele, né, mantenha aquele comportamento. A gente sabe, dietas que são altamente restritivas, no longo prazo, não justamente. No início a pessoa fica muito motivada, ele vai tendo esse reforço positivo de rede social, por exemplo, que é muito importante,
mas ela não consegue manter. E no longo prazo, o que os estudos parecem mostrar, que ainda faltam estudos, mas já tem algumas evidências, é que não faz muita diferença. O ideal seria você fazer uma regulação, né, da sua alimentação, né? E o problema não é o doce, mas você pode usar uma estratégia. Que horas você come doce? É após uma refeição rica em fibra, rica em nutrientes? Sim. Um exemplo simples: se você vai comer arroz, feijão, batata, carne e salada, o simples fato de você comer a salada antes já muda totalmente como aquilo vai ser metabolizado. Sim. E aquela frase que a gente fala, né? Descascar mais, desembalar menos. Então, às vezes, a estratégia é mais simples do que a gente pensa. Não necessariamente eu preciso de um plano alimentar. Sim. Porque muitas vezes é uma mudança qualitativa. Sim. E as pessoas veem isso também. A internet traz muito isso, né? Então, aquelas dicas, esse tipo de coisas, de coisas que não tem fundamento, né? Eu não tenho autoridade na parte nutricional para falar sobre essa questão. Mas o que a gente percebe é que vem muito disso. Então, as pessoas entram naquelas dietas da moda, e essa palavra dieta também, né? A gente precisa falar mais de educação alimentar. Dieta com animal come. É o que a gente ingere. E as pessoas já ficam com essa ideia de fazer uma dieta e já pensam na restrição, né? E, gente, você não precisa de... Lógico, né? Se tem pessoas que fazem isso, tudo bem, isso dá certo pra você. Mas você não tem que só comer duas castanhas e na parte da tarde, né? Você pode ter um outro tipo de alimentação ali, né? Sim. Essa questão da restrição alimentar, eu lembro até de um podcast que eu vi do Renato Fariani, né? Que fala muito sobre isso. Ele falou, qual que é o maior erro da pessoa que quer emagrecer? Ele falou assim, a pessoa que quer emagrecer, ela geralmente é influenciada por um comentário maldoso, né? Nossa, ele contou que ele era obeso e aí a mãe dele um dia estava escovando o dente. A mãe dele chegou para ele e fez, nossa, filho, você tá gordo, hein? E por esse comentário, qual que é o erro da pessoa? Vai comer, aí começa a comer pouquinho, começa a cortar tudo. E o que acontece com isso também? Né? As pessoas, eu tô fazendo dieta. Sim. Só que, como eu tô restringindo e eu tô mudando toda uma alimentação de anos que eu vim fazendo assim, eu como estrutura. E eu me culpo, eu me frustro, eu não vou alcançar aquilo. E aí eu tenho que responder e dar resultado para as pessoas que estão me cobrando. Né? Então, isso também afeta muito todo o processo que a pessoa vai passar de adesão, porque a pessoa vai se frustrando cada etapa disso. Né? E aí tem, às vezes, e aí vem, né, às vezes a rede de apoio ali que deveria apoiar e não está ajudando, está criticando, né, a pessoa, e a adesão que a pessoa não vai ter em relação a isso. Sim, e a gente também, quando a gente foi, viu os resultados do teste, a gente também viu bastante sobre não tenho tempo, volta aquela questão do não tenho tempo para me alimentar direito. Sim, né? Aí tem pessoas também que vêm e falam, mas eu só me alimento 2 vezes ao dia, que é o almoço e a janta. Mas e aí, como que tá essa alimentação nessas 2 vezes? Aí entra aquele caso, você está ingerindo mais calorias em uma só alimentação, e acho que só porque você não come muitas vezes durante o dia. Aqui. Exatamente. Sim. E a gente viu muito sobre isso, a questão do não tenho tempo para me alimentar melhor, né? E aí volta naquela questão, como que a gente pode se organizar dentro da nossa rotina sobre a questão da alimentação, né? Sim. Igual a gente vê no seu Instagram lá, eu te acompanho, você posta muito sobre o domingo. Sim. Né? Você usa do domingo para se organizar. Sim. Você pode falar mais? Às vezes eu acho até curioso a forma que as pessoas abordam, né? Sim. Como é que você faz tanta coisa? Sim. Primeiro, no Instagram, e falando de forma profissional, o Instagram eu encaro o Instagram como um trabalho. Então eu falo de produtividade, de rotina. Então, se eu encaro o Instagram como um trabalho e eu falo disso, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar que eu não organizo. Sim. Eu vou mostrar isso. Né? E assim, o domingo, por exemplo, é o dia que eu tiro para organizar. Então eu separo o que eu tenho aqui, o que eu preciso comprar, e eu deixo na segunda-feira de manhã, eu deixo tudo preparado, eu vou adiantando, né? E aí eu vou deixando aquilo ali preparado. Então eu tenho essa organização, né? E foi algo que eu até falei um dia sobre isso, que eu precisei entrar em exaustão para entender enquanto o planejamento, a rotina e a organização é importante. Porque quando a gente fala mas ninguém tem as mesmas 24 horas. A gente vê dentro sobre isso, né? Enquanto a organização me ajuda a fazer as coisas que eu quero, que eu gosto. Então eu faço várias coisas? Faço. Só que pra mim, óbvio que isso pareceu muito distante quando eu via outras pessoas fazendo. E aí, quando eu entendi que
eu precisei chegar nessa exaustão para entender a importância disso, e que isso não é um luxo, e que isso é uma necessidade que a gente precisa ter, porque com a questão da rede social, a gente vê muito, né, de rotina, de organização, e aí as pessoas caem aí nessa questão de eu não faço porque eu não consigo, é fácil para você, né, porque você tem esse tempo, mas como que você gerencia esse tempo, né? Eu lembro que quando eu formei, eu comecei a atender muitos pacientes, e a gente quando sai da faculdade, o que a gente quer fazer? É atender, é trabalhar, né? E aí a gente vê também que qual que é o seu horário de trabalho, né? Qual que é o tempo que você tem para fazer a parte off, né? Daquele momento que faça ali que você está com o paciente, aí você começa a se sobrecarregar. E eu falo de experiência própria, eu comecei a ficar tão sobrecarregada que às vezes eu tinha que fazer evoluções aqui no outro lado e não queria, porque sabe aquele momento que você está atendendo, você só quer sair do consultório e não voltar? Eu cheguei nesse ponto, por conta disso. Então hoje, para quem vê a minha rotina assim, e às vezes acha até que é fácil, eu precisei me policiar muito, e eu sofri muito por achar que eu não poderia. Então eu tive que tirar períodos que eu tinha de atendimento para fazer essas outras coisas. E eu falei até, foi recentemente, que quando da terapia, falando da minha quinta-feira, que quinta-feira amanhã é toda pra mim. Eu faço difícil, eu faço unha, eu faço isso, né? E o quanto eu escondia isso, eu não postava. Porque eu achava que isso ia parecer uma frescura, né? E não é. Hoje é a minha realidade. Eu consigo fazer isso. Eu sei que não são todas as pessoas que conseguem. Mas qual o momento dentro da rotina que você pode ver a questão da rede social? Você passa ali uma hora para você fazer uma caminhada, você pode usar esse tempo numa leitura, né? Igual, às vezes as pessoas estão questionando, Milena, você acorda cedo, né? Eu sempre posto meu café da manhã, é real de todo dia? E por que eu acordo cedo? Para eu conseguir ideia. Porque eu chego em casa, eu cansada, eu já não tenho mais uma metade ali. Então eu preciso de organizar o meu horário de dormir para que eu consiga acordar cedo. Eu tenho uma leitura. Eu tenho uma filha de 2 anos que me demanda atenção o tempo todo. Eu vou conseguir ler com ela do meu lado, eu vou conseguir absorver aquilo ali. Não. Então, assim, olhar para o que você pode fazer que vai te tornar difícil. Não olhar a rede social e falar, então eu quero fazer igual a mulher. Eu tenho que acordar 5 horas da manhã, eu tenho que fazer isso. Não, se isso não funciona para você e não vai fazer bem, tem que se adequar àquilo que dá para você fazer. Porque teve um livro, que é o Milagre da Manhã, que são 1 fé, as pessoas achando que tinha que acordar 5 horas da manhã, aí não é assim, né? Você não vai conseguir manter aquilo que é biológico, porque vai para a sua rotina. E o que é uma rotina que não funciona? Aquelas que você consegue não quer. Você pode notar. Exatamente. Eu penso o seguinte, concordo com o que você falou, igual que eu coloquei, qual é o melhor exercício? Aquilo que você faz. Um ponto importante, no primeiro dia tem que ter motivação. Sim, lógico. E a motivação não é aquele entusiasmo de momento, é um motivo para poder realizar aquilo. Ele precisa, então, entender a importância, por que ele quer fazer aquilo. Isso é fundamental, né? Sim. Eu fiz um comentário, e a gente se conectar com o porquê. Por que você faz aquilo, né? Porque isso, o que na verdade é a motivação? A gente não acorda motivado, nossa, muito animado com atividade física hoje. Mas você vai se conectando com o que você faz aquilo, os benefícios. Até para a criação de hábito, o que a gente tem que entender? Que um hábito, ele precisa estar ali, precisa estar alinhando com as funções. Você vai adequando um comportamento, por exemplo. Eu acordo, faço minha leitura, tomo meu café da manhã e vou trabalhar. Então, é a minha sequência. Então, eu já sei o que me espera. Eu faço isso de forma intencional. E qual que é a minha motivação? Porque eu gosto de leitura. Pode ser que tem pessoas que não gostam e não acham que isso vai trazer essa motivação, mas eu gosto. Então, o que você gosta? O que você pode colocar ali na sua manhã para iniciar o seu dia e começar a criar essa rotina que funciona com você? E é novamente dentro do que ela falou, né? É fazer algo que se adeque também à sua realidade. A minha realidade é diferente de qualquer um outro, o trabalho é diferente, né? Então a hora que ele dorme, a hora que ele acorda. Tem um autor que ele fala o seguinte, é que eu preciso, para que a gente consiga facilitar a implementação do hábito, eu preciso transformar aquilo numa identidade. Né? E a gente fala o seguinte, eu preciso brincar o seguinte, o que você é? Eu não sou nada, eu estou. Hoje eu estou professor, hoje eu estou tal coisa. Hoje é assim que eu falo, né? Não também nessa fluidez todo dia mudando, né? Mas eu falo, atualmente eu estou tal coisa. Pode durar anos, Então eu me considero um praticante de exercício físico. Em 2018, em 2015, eu não comecei o doutorado. Eu defendi 2018, 2019, que eu defendi o doutorado. Início de 2019. Trabalhando, estudando, né? Também atuando na clínica, estava lá em Juiz de Fora. E trabalhando, dava aula, se não me engano, segunda a quinta,
E aula, pós-graduação, no final de semana, então quase todos os meus irmãos estavam dando aula e a gente escrevia a tese. Até que na época até desenvolver isóster, que a gente entende que tem a fundo emocional. E eu não estava tendo tempo para tirar exercício físico. Quando eu conheci o método de treinamento, como eu falei no início, treinamento HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. E aí, eu falei, pô, já posso usar isso daqui usando o peso do corpo. Então, desde lá, 2018, mais ou menos, 2017, para cá, deve ter uns 8 anos já isso, mais ou menos 8 anos. Eu pratico exercício físico em casa, no meu horário de almoço, 8 a 10 minutos. E eu sempre converso com as pessoas e falo, o que te impede de fazer exercício físico? É tempo. E se eu prescrever para você um treinamento de 4 minutos? Aí alguém vai falar, não, mas 4 minutos não é nada. Não, a questão é, não é os 4 minutos em si, mas a partir do momento que o indivíduo começa a implementar aqueles 4 minutos, a barreira vai diminuindo, porque ele vai transformando aquilo no hábito, aquilo vai ficando mais fácil, muitas vezes ele pode falar, então eu vou agora aumentar. Mas o que infelizmente acontece com a maioria das pessoas que eu converso e eu tento ajudar a implementar? Passo meses e aí, como que tá? Parei, fiz pouco. Então, a primeira coisa, tem que ter intenção. Tem que ter motivação para poder implementar. Motivação é intensa, né? Sim. Isso vem da gente mesmo, não tem como, ninguém vai motivar a gente. E as pessoas precisam também assumir mais responsabilidade sobre as suas decisões. Eu falo, às vezes, quando eu posto foto na academia alguma coisa, ou alguma coisa que traz essa recompensa exposta, né? Fazendo porque tem que ser feito, não. Sim, sim. É porque é importante. Sim. Então a gente tem que fazer porque tem que ser feito. Você precisa fazer aquilo. Então, a gente fala, vai fazer porque você é adulto, você não é mais criança, né? Então a gente precisa. Ali tá. Se você não vejo valor naquilo. Sim, a frase, eu lembrei que a frase é fazendo não porque eu tenho vontade, mas é porque é importante. Sim. Então, mas se eu não vejo valor naquilo, a gente não consegue modificar. E aí, em relação ao exercício físico, em relação à alimentação também, tentar organizar um dia na semana. Sim. Claro que, novamente, avaliando a realidade de cada um, mas um dia na semana tentar organizar o que eu vou alimentar. Eu já tentei implementar na minha vida agenda. Eu não consigo. Eu armazeno tudo na mente, só que eu sou muito organizado. Então, eu não tenho... E eu sou... Né, segundo o Big Five, eu tenho uma abertura muito baixa, a minha flexibilidade é baixa, eu tenho que manter tudo na rotina. Então eu tenho o horário que eu treino, eu já sei o que eu vou fazer, eu tenho o horário que eu alimento, todo dia eu alimento no mesmo horário, a minha alimentação é monótona. Então eu mantenho todo dia, mas ingiro uma variedade grande ao longo do dia. Eu costumo perguntar, se você não ingerir pelo menos 5 variedades de verdura ou legume por dia, sua alimentação provavelmente não está adequada. Claro que é um exagero, né? Tem que avaliar todo o contexto, né? Mas essa organização é fundamental. Sim, e essa questão de organização, né? De inflexibilidade, assim, da rotina, não no mau sentido, lógico. E o que a gente vê muito da ansiedade? É a preocupação futura. É o que vai dar certo, se vai dar certo, se não vai. E todo dia, quando eu posto meu café da manhã, a frase que eu coloco é rotina, previsibilidade, organizacionais. Se eu tenho rotina, eu tenho uma previsibilidade, eu não tenho controle. Mas eu consigo ter uma previsão de como meu dia vai ser. Sim. E isso reduz o quê? Não que isso reduz e tira a ansiedade, não é isso. Mas você tem ali uma redução, sim, de níveis de preocupação, que gera um alerta da ansiedade. Sim. Então, assim, na minha rotina, eu tenho ali aqueles hábitos e aquela sequência do que eu faço, obviamente eu tenho uma previsibilidade do que vai acontecer. Então, se o imprevisto ocorre, por exemplo, o desespero ele já não vem como aquele caos completo. Sim. Eu consigo me organizar sabendo que depois, em tal horário ou naquela forma ali, como eu me organizei, aquela sequência pode ficar, né? E as pessoas acham que rotina é aquela coisa maçante, né? Que você tem que acordar para deixar o mesmo horário e aquela coisa, né? Que precisa ser desconstruída. Gente, a melhor coisa que tem é você ter ali um horário certo de dormir e acordar, né? Você ter uma higiene do sono, você conseguir ali ter uma previsibilidade sobre tudo isso. Você consiga ter essa noção. A ansiedade, por exemplo, o que um ansioso ele peca? É pelo controle, ele quer controlar tudo, ele quer dar conta de tudo, só que ele não se organiza para querer fazer isso também, né? Então, não que você tenha que dar conta de tudo, mas dentro daquilo que você tem de planejamento do seu trabalho, das coisas que você deseja fazer, a rotina tá aí para te ajudar realmente nessa questão, assim. E lembrando sempre, eu gostava tudo dentro da sua realidade. Lógico, né? Às vezes você... Exatamente, às vezes você se organiza no domingo. Mas eu consigo só me organizar só no sábado. E quem trabalha no final de semana, que não vai fazer no domingo, e às vezes, por exemplo, no dia que eu fui fazer foto profissional, a menina estava falando sobre isso, que às vezes ela ficava culpada, e ela tem piscina na casa dela, de numa terça-feira, por exemplo, ela postar que estava usufruindo do que é dela, da casa dela.
Mas no final de semana eu não estava trabalhando, enquanto muitas pessoas, né, podem estar descansando. Então a rotina de uma pessoa ela não é igual a de outras. Podem ter rotinas parecidas, Sim. mas igual não vai ter. Então eu consigo me organizar no domingo e na segunda-feira de manhã, mas talvez você não vai conseguir fazer isso. Né? Então, Sim. qual que é o horário e o dia da semana que você consegue fazer isso? Sim. Né? E às vezes você não vai ter um dia, mas você pode tirar 1 hora do seu dia, né? Exatamente. Pegar as informações a seu favor, né? Sim. Não é achar que aquilo que você vê, você tem que seguir aquilo. Não é uma receita de bolo. Você não Tem tem que seguir. uma estratégia também de formação de hábito que eles falam, que alguns autores propõem, que é o que eles chamam de intenção de implementação. O nosso cérebro, ele tende a ser mais otimista com o futuro, né? Claro, tirando alguns contextos, por exemplo, o contexto da ansiedade, mas a gente tende a ser mais otimista com o futuro do que o presente na seguinte ideia. Isso, estudos já mostraram que áreas, neuroimagem demonstrou que áreas diferentes são ativadas quando eu avalio fazer algo agora ou fazer no futuro. Sim. A gente procrastina muito fazendo isso. Ah, não, depois eu faço. Só que aquela ideia, vou começar a minha alimentação nova ou exercício físico na segunda-feira. Sim. A gente fala assim, nós vamos começar segunda-feira, aonde, qual exercício, em qual horário, Sim, eu comecei durante numa quanto sexta, tempo. gente. Eu comecei a academia na sexta. Eu brinco, o dia de começar é hoje. É o momento que você Começar vem agora. Então, Sim. vamos lá. Exatamente. Então, colocar essa intenção, selecionar o dia, o horário, Sim. né, o tempo do que você vai fazer. E tentar facilitar. A fazer em casa, colocar um tênis, vai dar 2 voltas no quarteirão. Sim. Pegando uma experiência minha. Eu tô passando, né, por um momento pós-gestação agora, a questão do não me culpar, sabe? No dia que eu não consigo fazer, eu não me culpo mais. Porque eu sofria, e sabe o que acontecia comigo quando eu sofria? Eu passava a semana toda sofrendo. Aí eu falei assim, não, isso tá errado, não vou parar de me culpar. Sim. E conversando com outras pessoas, eu percebi que elas também fazem isso. Às vezes eu vou começar na segunda, na terça-feira eu falho, aí a semana toda eu falhei. Sim. Entendeu? E aí a pessoa, né, comigo acontecia na segunda-feira e eu passava uma semana. Tem pessoas que é 1 mês, Sim. 2 meses. Sim. E até aí vai gerando. Aí come transtornado, aí começa a engordar. Que é aquela questão da eu chuto o balde, eu fui nada, então. Porque uma coisa leva a outra. Você começa a exercitar, você começa a alimentar bem, né? Tem aí toda essa O que a consequência. gente chama de hábitos angulares. Sim. Tem um hábito que acaba fomentando outros hábitos em torno desse. Aquele livro, o Hábitos Atômicos, falando do integrável de hábitos, né? Sim. Está relacionado a isso. E também, se eu não fui na academia hoje, por que eu não vou amanhã? E por que eu fui hoje, mas se eu vou conseguir quinta-feira? Que bom você foi 2 vezes na semana. Sim. Ah, mas eu não vou porque eu só fui 1 vez, mas você sabe o impacto que 1 vez tem pra você? Sim. Às vezes a gente minimiza. Sim. Minimiza um fato, né? Aham. E coloca muito maior outro fato. Então, aquela simples atitude que você tem com você mesmo, ela é muito importante para aquilo que você quer conseguir. Porque não é uma grande virada de chave, não vai ter um momento específico onde as Sim. coisas vão começar a acontecer. É devagar, né? É. Eu falo muito isso, é 1% todos os dias. É. É aquela construção diária que a gente tem para aquilo que Sim. a gente deseja alcançar. Sim. Por exemplo, se começa a juntar dinheiro hoje, você não vai ficar rico amanhã. Né? A menos que você ganhe ainda Mega Sena ou alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas geralmente não é. Então, assim, é igual eu falei mais cedo, né? Os hábitos, eles são os juros compostos. Então, a gente Sim. vai adquirindo, né, essa mentalidade para que isso, ao longo prazo, vá funcionando pra gente. E na questão da Então, constância. A constância não é igual você colocou aquela inflexibilidade da rotina. Né? Sim. Constância é tentar manter o máximo rotina, mas sabendo que não, a gente não vai conseguir, a gente não controla todas as variáveis. Sim. Com o filho pequeno, então, É difícil. o meu tá com 1 ano e 3 meses, um dia que ele não dormiu, não resolveu que não vai dormir à noite, não dormiu, no outro dia Sim. E é difícil. E essa questão da constância, as pessoas pensam, né? Então, se eu me proponho aí 5 vezes, então eu só sou constante se eu for 5. Sim. Sim. Mas se você foi 3, será que você não teve constância com o que você se propôs? Sim. Né? É Pra gente- focar no... desculpa, Gustavo. Então, quando a gente fala estabelecer meta, né, um dos tópicos, né, se você utilizar o modelo SMART de estabelecimento de meta, é algo que seja realista, Sim. é algo que seja executável. Você consegue Não mensurar. é só você, eu vou fazer 5 vezes, não, você tem quanto? Eu não faço 5 vezes por semana. Às vezes, uma semana eu consigo fazer 5 vezes na semana. Sim. 2, 3, Uhum. 4. Então, é algo que seja realista. Isso é consigo fazer. constância, que você não tá deixando de ser. Exatamente. Não Bom, se culpar. O papo, né, tá muito bom, né? Só que a gente já tem que encerrar por hoje, né? Felizmente aí são 1 hora, né?
Mas foi uma hora de um grande aprendizado, tá? Quero agradecer novamente Gustavo e Milena por participarem, tá? No início do podcast a gente não falou o nosso nome, né, Odaísa? Eu sou a Roberta e essa é a Odaísa, né? Nós somos estudantes de psicologia aqui da Unifagoc e esse é o Monumental Podcast. Até mais, muito obrigada.